Diz que em 1968, um avião ia chegando a Nova York e quando prepara para fazer a aterrissagem, percebe que o trem de pouso não vai para a posição que precisa ir, não consegue ser engatado. E aquele piloto tenta todas as formas para fazer ele funcionar. E quando vê que todos os esforços são em vão, ele contata com a torre e ele explica o que está acontecendo. A torre diz que vai cobrir a pista toda com espuma anti-chamas, que vai posicionar ambulâncias para caso seja necessário, para caso surja uma emergência, e de que aquele piloto precisa fazer o melhor que ele possa. As aeromoças instruem a cada passageiro a melhor posição, e pouco antes do piloto começar a descer, ele anuncia: senhoras e senhores, dentro de alguns segundos nós estaremos dando início a esta aterrissagem. Conforme o Código de Aviação Internacional estabelecido em Genebra, é minha obrigação informá-los de que, se acreditam em Deus, devem começar a orar imediatamente. A conclusão da história é de que o avião pousa em paz, ninguém se machuca, e eu trago ela porque não é diferente com muitas pessoas. Enquanto o avião está com os trens de pouso funcionando, enquanto o carro da vida está fluindo e indo bem, se ora pouco ou se esquece de orar. Mas quando alguma coisa começa a sair fora do controle, a oração é lembrada e a oração começa a entrar como uma prática. Agora eu gostaria de lembrá-los, e a partir disso começaram uma conversa, de que Deus é nosso Pai. E a oração não é um produto como se fosse um pronto-socorro, um pronto atendimento. A oração não é como um analgésico que eu tomo quando alguma coisa está doendo. A oração é parte de um relacionamento íntimo com Deus. Sendo Ele nosso Pai, a gente deve orar sempre, e não apenas quando estamos com problema. Nós precisamos desenvolver uma amizade com Deus através da oração. Você precisa se tornar amigo de Deus, e o caminho para isso é a oração. Para que a gente desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus, a gente precisa investir tempo e esforço, e isso não vai acontecer da noite para o dia. Nós temos a proposta de que a oração seja um estilo de vida, e por aí passa o desenvolvimento de uma intimidade com Deus. Ninguém faz uma amizade profunda do dia para a noite. Você pode conhecer alguém e a partir daquele momento começar um relacionamento. Mas você dizer que conhece a pessoa e que a pessoa o conhece, é preciso investir tempo e é preciso com certeza colocar esforços aí. Um escritor chamado E.M. Bonds diz: não se conhece Deus às pressas. Requer tempo. Ele não concede suas bênçãos àqueles que não têm tempo para Ele. Deus nos revela o segredo de conhecê-lo na intimidade, quando lhe dedicamos o nosso tempo continuamente. Eu quero intimidade com o Pai. Eu quero ser amigo de Deus. Como foi Abraão, Abraão foi considerado amigo de Deus. Eu quero ter este conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. Nós conversávamos no PG-CMA na sexta-feira, ainda falando da ousadia de Abraão, um amigo de Deus, de quando o anjo vem avisar para ele sobre a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra, ele começa a conversar com Deus, dizer: Deus, o Senhor destruiria 50 justos junto com os ímpios? E vai diminuindo, e vai conversando. Ele tem reverência com Deus, mas ele tem, num bom sentido da palavra, petulância. Não se ire comigo, Senhor, mas o Senhor destruiria por 10? Há momentos que parece que a gente ouve Abraão dizendo para Deus assim: eu lhe conheço, a gente tem uma amizade, eu creio que o Senhor não faria isso. Eu gostaria de compartilhar algumas orientações que podem ajudar na sua vida de oração. Sua vida de oração pode melhorar? Sim ou não? Sim. Amém. Então eu gostaria de compartilhar algumas coisas, e a primeira dela é: seja espontâneo.
Há uma necessidade disso tão séria. Jesus diz assim: quando vocês orarem, não é se orarem, quando vocês orarem, vocês têm que evitar ser como os hipócritas. E eu já falo quem eram os hipócritas ou o que significa essa palavra. Eles gostam de ficar orando em pés nas sinagogas e na esquina. Já pensou? O contraste que vai haver aqui? A fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam plena recompensa. Esse plena quebra tudo, né? Não sobra nada de recompensa da parte de Deus, porque eles tiveram de recompensa foi serem notados. Mas Jesus diz: mas quando você orar, não é se você orar, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu queria destacar duas palavras aqui. A primeira é hipócrita, e ela do grego significa ator, alguém que representa algo que não é ele. Será que não é isso que às vezes a gente faz na oração? E a outra palavra aqui é quarto. E se a gente pensar no nosso quarto, vamos pensar nele primeiramente lá. Ninguém, pode ser que tenha exceção aí, me desculpe, né? Mas penteia os cabelos, passa maquiagem para ir dormir, está dentro do seu quarto, né? Eu creio que nenhum irmão aqui bota um smoke, terno e gravata para ir dormir, não, bota lá uma camisa às vezes furada do político ainda, pode ser um pijaminha de seda também, não sei, né? Alguns nem usam roupa, é um lugar de intimidade. Mas se a gente for para o original, isso é mais profundo ainda, porque a palavra que Jesus usa aqui no grego é uma coisa que quase não existe mais hoje. Era a despensa, o quarto de suprimentos. Eu peguei isso, principalmente me lembro na casa dos meus avós maternos, um lugar que não tem porta, não tem janelas, fechado a chave, e geralmente quem tem a chave é o avô ainda. Lugar de intimidade, um lugar em que você pode ser você mesmo. Os hipócritas tentam interpretar o que não são. Os filhos são chamados para a intimidade e se expressam com liberdade e espontaneidade. O hipócrita, o ator, escolhe as melhores palavras para impressionar. Os filhos estão a sós com o pai e têm tranquilidade de ser quem são. Isso é oração. Aqui está o segredo. A forma certa de orar é ser você mesmo. Quer ver o que mais a gente ouve? Pastor, eu não sei orar. Irmão, faça disso uma oração. Esteja a sós com o pai e comece a dizer: pai, eu não sei orar. O senhor pode me ajudar? Como é que eu começo? E se você se aquietar, quem sabe ouve o Espírito Santo te dizer: você já está orando, meu filho. Você está expressando as suas dificuldades. Não tem fórmula para orar. A fórmula é: seja espontâneo. Seja quem você é. Pastor, tem dia que eu não estou afim de orar. É um bom começo a oração então. Olá, Senhor, aqui estou eu, não estou afim de orar. Sei que preciso orar, mas não estou afim. O Senhor pode me ajudar? Ah, pastor, isso não é muito religioso, isso é muito pobre, né? Vai que o Senhor se ira, um raio. Seja espontâneo, seja natural, seja quem você é de fato. Oração não é para ser monótona, repetitiva, ela precisa ser espontânea, ela precisa ser empolgante. Eu não estou dizendo para você perder a reverência e o respeito, porque o Pai continua sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai continua sendo o Rei de todo o universo. Mas nós somos chamados a conversar com Ele, com um amigo. Imagine que um dia você levante agitado, estressado, e dobre o joelho e não consegue se concentrar, e não consegue tentar orar por uma coisa e não dá. Tem alguma coisa errada aí. Porque era para você, exatamente na oração, levar essa agitação para Deus. Era para você simplesmente pegar e dizer ao Pai, conversando com Ele sobre a sua ansiedade. A Bíblia ensina isso. Está difícil hoje, Senhor. Não consigo me concentrar nem um minuto, o negócio está difícil pelo lado de cá. Dorme mal,
A mulher já acordou brigando comigo, foi o marido que acordou brigando comigo. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, muda lá para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu estou ansioso. Pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Faça disso uma oração. Age da forma correta, levando para Ele. Seja espontâneo dessa forma. Conte para Deus como você está sentindo. Não maqueie os seus sentimentos diante de Deus. Não vai resolver. Estou chateado com o pastor, Deus sabe. Passou por mim, quase me molhou na poça lá e não foi capaz de me dar uma carona. Não adianta você entrar na oração com o coração fechado e não falar para Deus o que está acontecendo. Até porque Deus já sabe de tudo que vai no seu coração. Deus conhece tudo sobre você. Tudo. Pode ser que para alguém que tem uma experiência com Deus e tem andado bem de perto com Deus, tudo que eu estou falando, você já sabe. Mas eu acho que você é tão maduro e tão espiritual que você consegue ter uma tolerância de ser lembrado pelo Espírito Santo e vendo seus irmãos mais novos também aprendendo isso. O salmista no Salmo 139 reconheceu isso. Ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe tu percebes os meus pensamentos. Agora vai eu entrar na presença de Deus. Senhor, estou muito feliz, glória a Deus. Eu não estou sendo filho da intimidade do quarto, eu estou sendo hipócrita, representando algo que não é a minha realidade. Eu não estou sendo filho que tem ousadia de se lançar aos pés do Pai e dizer: ajuda-me. Eu estou sendo hipócrita, que sou tão bom e tão forte que não preciso ser socorrido. O Senhor me conhece, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Arrepie-se agora, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua. Tu já a conheces inteiramente. Uau! Então Deus sabe a minha verdade. E quando eu não expresso isso com palavras, quando elas são difusas, quando elas são opostas, essa oração não vai ser ouvida. Seja espontâneo na presença de Deus. Eu quero ler algumas frases aqui de um teólogo dos anos 1600 chamado François Fenelon, que ele fala isso de uma forma muito clara. Ele nos propõe dizendo assim: contemos a Deus tudo o que está em nosso coração, como a gente faria ao se abrir para um amigo. Vamos revelar-lhes as nossas tristezas e alegrias. Vamos falar para Ele do nosso entusiasmo, para que Ele possa equilibrá-lo. A gente precisa expor os nossos desejos para que Ele purifique. Contar-lhes as nossas dificuldades para que Ele nos ajude a superá-las. Revelamos-lhes as nossas tentações para que Ele nos proteja. Mostramos a dor do nosso coração para que Ele cure. Falemos-lhes do nosso amor próprio, como através dele nos tornamos injustos para com o próximo, de como a vaidade nos leva a ser inseguro, de como o orgulho distorce a imagem, a nossa imagem, perante nós mesmos e perante os irmãos. Converse com Deus como alguém que conversa com um amigo. Ou seja, Deus sabe de tudo. Abra o seu coração em oração. Conte o que é bom sobre você e conte o que é ruim. Seja sincero diante de Deus. Quando a gente faz isso, a gente vai desfrutar muito mais de Deus. Seja espontâneo também para os momentos em que o Senhor te chamar para a oração. Não seja tão religioso de que a hora da oração é às 7 da manhã. Qualquer momento que eu tiver vontade de orar, eu espero ela passar. Vai haver momentos na sua caminhada com Deus que você vai estar caminhando e vai sentir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: entre em contato comigo, meu filho, converse comigo agora. Você vai estar no banheiro ou vai estar no serviço, e o Espírito Santo diz assim: vai lá 5 minutinhos, te tranca no banheiro lá, eu preciso ouvir a tua voz em oração. Não perca a oportunidade, a espontaneidade te levará a desfrutar de mais intimidade com Deus. Há uma outra atitude necessária.
para que a gente desfrute o propósito da oração nas nossas vidas, seja específico. E quando orarem, não façam como eles, mesmo os hipócritas lá, que ficam repetindo a mesma coisa, e eles pensam que por muito falar vão ser ouvidos. A ideia aqui não fique fazendo rodeios, não tente enrolar o Senhor, seja direto, seja específico. Eu queria que você, que lê bastante a Bíblia, e eu creio que são todos, procurasse identificar esse texto agora. Onde é que está escrito esse texto ou algo parecido com isso? Mude lá a tela para mim. Deixa eu chegar um passo mais para trás ainda. Vimos através dessa respeitosamente pedir, rogar e requerer que neste dia de hoje provisões adequadas e suficientes sejam feitas para suprir as necessidades nutritivas, tanto físicas como biológicas, do requerente, encaminhando uma medida de certo produto alimentício à base de farinha, ovos e fermento, doravante chamado pão, na porção suficiente para assegurar o sustento básico do requerente. Não, muda a tela para nós então, vê se você entende esse. Oração do advogado, galera. Seja direto, seja claro diante do Senhor. Ao invés de ficar dizendo, Senhor, salva o nosso país, começa a orar, Deus, salva o meu vizinho, o seu Zé. Abra o seu entendimento para a tua palavra. Seja específico. Senhor, ajuda-me nos estudos, ore mais com clareza. Livra-me da preguiça, Senhor, para estudar mais. Abre a minha mente para aquela matéria. Dai-me, Senhor, organização, ajude-me a me programar. Ao invés de orar, Senhor, eu preciso de um esposo, de uma esposa, comece a orar, Senhor, prepara-me para receber a tua bênção. Que ele ou ela seja uma pessoa que te sirva com fidelidade, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa carinhosa. Ao invés de orar, Senhor, me dá um emprego, seja mais específico, Senhor, me prepara para um trabalho que eu possa aplicar os talentos que o Senhor me deu, que eu possa trabalhar de segunda a sexta até às 18 horas, que eu possa, Senhor, ter uma boa remuneração condizente com as minhas funções. Quando a gente ora de forma específica e Deus responde, é mais fácil de a gente perceber a mão de Deus e de a gente ser grato. Seu Zé vem aqui, aceita Jesus. Obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor respondeu a minha oração. Eu tirei uma boa nota na prova, eu sei que foi o Senhor que respondeu a minha oração. Eu consegui um trabalho na minha área para ganhar um valor que eu acho justo. Eu sei que o Senhor respondeu a minha oração. O Senhor me deu um cônjuge da forma como eu pedi em oração ao Senhor. Eu sei que o Senhor respondeu a minha oração. Não faça como advogado, requerer, pedir nesse dia um alimento à base de farinha, ovos, doravante chamado pão. Senhor, eu preciso de pão a cada dia. Aprenda a ser específico nos seus pedidos. Agora, outra coisa, peça da forma correta. Jesus disse de que a gente não deve fazer igual a eles, porque o Pai sabe do que você precisa antes mesmo de a gente pedir. Deus sabe do que você precisa, então não adianta você pedir algo que não precise, de que Ele não vai responder. Ford Philpott dizia, muitos querem aquilo de que não precisam, e precisam daquilo que não querem. Nós precisamos entender isso, de que Deus sabe o que precisamos, e é nós que precisamos nos alinhar à vontade de Deus com as nossas orações. Será que isso é verdade? Se for uma coisa que eu não preciso, Deus vai me dar ou não vai me dar? Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente consegue tirar essa dúvida. O Pai Celestial sabe o que você precisa, e você deve alinhar o seu pedido a isso. Você deve pedir isso em oração, fazer a sua parte e persistir em pedir. Em Mateus 7, 8, Jesus disse, peçam, será dado,
Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Pedir, buscar e bater. Nós devemos pedir a Deus o que é nossa necessidade. Será que Deus nos dá aquilo que não é nossa necessidade? O que você acha desse texto de Tiago 4:3? Você consegue ler? Não estou dizendo que você não vai alcançar alguma coisa que não seja uma necessidade, o fruto do seu trabalho pode lhe dar isso, mas como resposta de oração, é preciso estar alinhado à vontade de Deus, com a sua necessidade. Irmão Tiago diz de que eles pedem e não recebem porque pedem por motivos errados, e os motivos que ele tem é o próprio prazer deles. Pastor, agora como eu posso saber se o meu pedido vai ser atendido, se eu estou pedindo da forma certa? Eu separei algumas perguntas aqui para que você possa refletir sobre elas. A primeira é: o meu pedido é justo e é benéfico, é bom para todos os interessados? Tenta trazer uma coisa que você tem orado aí recentemente, a mente aí. Vamos fazer uma prova aí, vamos ver se essa mensagem tem sentido na sua vida, no seu dia a dia aí. Muda lá, tem uma tela com essas perguntas. Mais uma. Aí. Meu pedido é justo e é benéfico para todos os interessados? Quem são os interessados? Principalmente a minha família, as pessoas que me rodeiam. A segunda pergunta que eu devo fazer: meu pedido está em harmonia com a palavra de Deus? Você sabia que pedir alguma coisa contrária à palavra de Deus é tentar a Deus? Meu pedido está em harmonia com a palavra de Deus? O meu pedido está se equiparando com os meus dons? Eu gostaria muito que o Senhor me desse graça para eu dançar balé. Olha que precisa de um milagre, né? E não tenha feito esse pedido, não, fique tranquilo. O meu pedido se equipara com os meus dons? Você não é um fim em você mesmo, você está aqui, como eu creio que eu falei isso na semana passada, para que a bênção de Deus que venha sobre você abençoe as pessoas que estão à sua volta. A resposta deste pedido vai contribuir para a minha intimidade com Deus. E eu acho que eu falava 1 hora sobre esse tópico, porque eu já vi muitas e muitas vezes as pessoas virem e pedir algo para Deus, e pedir. Aqui nesse tempo que eu estou aqui pastoreando, já vi gente pedir filho e ver o filho afastar a intimidade dele com Deus. Já vi gente pedir carro e o carro afastar a intimidade dele com Deus. Porque quando não tinha carro, o único programa que dava para fazer domingo era vir no culto. Com o carro dá para ir passear. Eu já vi gente pedir emprego e o emprego afastar a intimidade dele com Deus. Então eu preciso, quando estar pedindo, ao pedir da forma correta, me perguntar, quando Deus responder: será que isso vai me deixar mais pertinho de Deus? Será que isso vai me aproximar de Deus? Será que isso vai contribuir para a minha intimidade com o Pai? E a última pergunta aqui que nos leva a uma próxima fase: qual é o meu papel na resposta a esta oração? Jesus disse que a gente precisa pedir e vai ser dado, mas disse que a gente precisa buscar e a gente vai encontrar. E eu entendo que esse buscar tem a ver com buscar a face de Deus, mas eu entendo também que esse buscar tem a ver com a nossa parte. Martinho Lutero, reformador da igreja, dizia: não basta pedir, é necessário buscar o que pedimos. É preciso a gente se dispor a fazer a nossa parte. Não é suficiente orar: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ficar em casa de braços cruzados, não. Até porque o apóstolo Paulo falou aos irmãos, na segunda carta dele aos Tessalonicenses 3:10, que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Não é o que não pode trabalhar, não é o que está atravessando um momento difícil, porque a esses a igreja é chamada para amparar. Por isso, toda vez que você entra, tem ali uma caixa e um lembrete dizendo: venha para a celebração e traga 1 quilo de alimento para ajudar o seu irmão.
mas o que não quer trabalhar. Nós devemos orar, quando orar o Pai Nosso pedindo pão, dizendo: Senhor, dai-me a tua graça, para que nesse dia eu possa conquistar o pão para a minha família. Deus não abençoa preguiçosos, irmãos. Não tem jeito. Há um ditado que diz que aquele que muito ora e nada faz é semelhante ao agricultor que muito planeja, mas nada semeia. Já pensou você chegar, o cara lá com uma área de terra imensa, convidar para você ir num canto da fazenda que ele reservou para um escritório, botou lá uma mesa, e cheio de projetos, chegou a desenhar algumas lavouras e quando essa aqui vire, e nós vamos colher ali, e muitos projetos. Mas aí você faz uma pergunta aí: que tamanho estão as sementes que o senhor plantou? Ele disse: não, eu não plantei ainda, eu não semeei. Orar e não fazer nada que está ao nosso alcance se assemelha muito àquele que projeta, mas não semeia. Bater já vai falar de algo mais, de uma insistência reverente. Insista na oração até que a resposta venha, ou até que Deus mude o seu pedido. Você precisa gravar isso. Insista na oração até que a resposta venha, ou que Deus mude o seu pedido. Porque quando Deus não nos responde, Deus nos trata para que a gente se alinhe à sua vontade. Quando Deus não nos dá algo, é porque Deus tem algo ainda melhor para você. Bata insistentemente. Jesus disse que fazendo isso a porta se abriria. A conclusão de tudo isso é: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Seja espontâneo, seja específico, peça da forma correta. E mais duas rapidamente para a gente concluir: ore com todo o seu coração. O profeta Jeremias, usado por Deus, Deus começa a conclamar o povo dizendo: vocês vão vir a mim, eu vou ouvir vocês. Vocês vão orar a mim, eu vou ouvir isso. E daí vocês vão me procurar, me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, com interesse de ser. Sabe por que Jesus orienta o lugar secreto? Para evitar a distração, para evitar as interrupções, para que você seja pleno, sincero na sua presença, para que você ore com todo o seu ser. Não são as nossas muitas palavras que dão credibilidade para nós sermos atendidos, mas sim a sinceridade da nossa oração. Quando a gente ora com inteireza de coração. Mas às vezes você vai dizer que é só querer orar, começa a lembrar de um monte de coisa. Eu li no livro de que às vezes a gente é como crianças de 2 anos. Tenta prender a atenção delas por mais de que 30 segundos, 1 minuto. Ela quer pegar a chupeta que caiu, ela quer brincar com o cachorro que passou lá na frente lá, pegar um brinquedo que caiu. E às vezes a gente é assim na presença de Deus. Uma forma de você evitar as distrações, um conselho bem prático, é que quando você vai orar, a primeira coisa a fazer é orar em voz alta. Ajuda bastante. Não precisa ser alta para o vizinho querer saber o que está acontecendo na sua casa, mas num tomzinho que você ouça a sua voz. Isso vai ajudar a concentração, vai ajudar você a se manter na linha, a estar ali pleno, inteiro. Para que a oração seja um estilo de vida para mim e para você, a gente precisa conseguir estar inteiro ali. Você quer arrumar uma forma de que nunca surge tanta ideia, lembrança de tanta coisa para fazer, conta para pagar, quanto no momento de oração? Quer resolver isso? Vá com um pedaço de papel e caneta para o seu momento de oração. Cada ideia que surgir, anota ali. Tem que passar lá, anota aqui. Tem que ligar para o irmão fulano, anota ali. E volta para o trilho da oração, esteja na presença de Deus. Eu já citei hoje o François Fenelon lá, ele diz que às vezes a gente é como garoto travesso,
Eu creio que ninguém fazia aqui, né? Ele aqui é mais antigo, 1600 e pouco, não tinha campainha, né? Mas aqui ele disse que bate na porta de uma casa e a seguir foge correndo. Vocês não contam para minha mãe. Mas já tinha campainha quando eu era criança, a gente apertava, só via uma, tinha poucas, né? Eu não era muito arteiro, era médio. E na oração às vezes a gente faz isso. Faz um pedido, Deus começa a querer responder, Deus começa a procurar essa intimidade conosco. E a gente sai correndo. Sai disparada. Pessoas que se apresentam na presença de Deus, ao invés de intimidade, com uma lista. Experimente fazer isso com seu pai para ver. E eu torço que ele seja amorável, ou amoroso, porém enérgico. Para lhe passar um bom corretivo. Desfrute de intimidade com Deus. Vá com todo o seu coração. Vá com todo o seu ser à presença de Deus. Vá com um desejo de ser encontrado por Ele mesmo. Não vá lá, bate no trono da graça e saia correndo, não. Vai, fique, desfrute da presença de Deus. Descubra qual é o seu melhor horário, se é de manhã, se é à noite. Se você precisa fazer isso um pouco de manhã, um pouco meio-dia, um pouco à noite, como fazia Daniel. Mas busque intimidade com o Pai. Sabe o que a gente faz aqui? A gente festeja, a gente celebra. A vida espiritual, ela é desenvolvida no secreto. A vida espiritual é construída no quarto. Esse quarto pode ser a sala, pode ser uma praça, quando ninguém está lá ainda, pode ser uma pedra em um canto escondido, você e Deus. Mas é preciso ter um local para estar a sós com Deus e desenvolver intimidade com o Senhor. E uma última, e a gente já conclui, é de que você precisa estar orando sem cessar, 24 horas por dia. Não precisa ficar de joelho desse jeito aqui, tá? Quando a gente diz orai sem cessar, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, não é dessa forma. Pode trocar, deixa aquela que é mais bonitinha. É onde você estiver, é tempo e é momento de falar com Deus. Nas praças, nas ruas, cuidando da casa, fazendo compra. De vez em quando você assusta alguém. Não foi de forma premeditada, mas recentemente, quando passava a compra do mercado, eu disse, glória a Deus, veio da alma, sabe? Assusta um pouco assim, né? Está surtando. Faz tempo. Orai em todo o tempo. O que Jesus está querendo com isso? O que o Pai está querendo com isso? Não importa onde você esteja. Ele quer você em momentos de intimidade, é verdade, no quarto. Mas Ele quer você o tempo todo. As últimas palavras nossas que seja, Senhor, cuida de mim enquanto eu durmo. E as primeiras palavras da manhã seja, Senhor, obrigado pelo novo despertar. A graças pelo café da manhã. Enquanto entra no seu carro, eu tenho orado constantemente, dizendo, Senhor, livra-me de acidentes. Senhor, vai comigo. Eu não sei se eu deixaria você um pouco assustado, mas eu oro quando estou chegando perto do centro, Senhor, me ajuda a achar uma vaga de estacionamento. E você se surpreenderia às vezes que Ele caprichosamente acha uma na frente do local que você tem que ficar. Jesus disse, se vocês sendo mal, aleluia, sabem oferecer boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O irmão Tiago vai dizer, vocês não receberam até agora porque vocês não pediram. Desfrute de intimidade com o Pai. Não pense que a oração por estar aqui seja um peso sobre a sua vida, não. É para ser um privilégio. Seria muito estranho eu dizer que sou seu amigo,
E cada vez que a gente se encontrar, eu disse, meu Deus, eu tenho que encontrar o Jefferson. Misericórdia, não é encontrar, é ouvir ele falar. E tem que falar com ele. Isso é um peso, isso não é amizade. E oração não pode ser levada dessa forma, tem que ser conjugada com o mesmo prazer. Essa semana a gente vai tomar um café juntos. E nós vamos conversar. E vai ser bom demais, porque eu vou poder falar o que eu estou sentindo. E ele também vai falar o que está sentindo para mim. Vamos lembrar? Seja espontâneo. Seja específico. Peça da forma correta. Ore de todo o coração, de todo o seu ser. E ore sempre, continuamente. Uma vez por mês eu quero estar falando sobre oração. Vou trazer os inimigos da oração, o que impede a oração. Só que o que a gente viu hoje aqui, se você entrar na presença de Deus, de forma espontânea, queria que você experimentasse isso. Que não dá para começar você e Deus num quarto fechado. Amantíssimo Deus. Não estou dizendo que Deus não deva ser exaltado pela sua grandeza. Mas é preciso de um relacionamento que Deus quer ter com você. Será que você consegue entender isso? O amor que Deus tem por você. O quanto Deus ama ouvir a tua voz. Será que você acredita nisso, que Deus ama ouvir a tua voz? Que Deus se alegra quando você, na sua agenda tão cheia, estabelece que ninguém me incomoda agora. Eu estou falando com o Pai. Estou conversando com Ele. Eu não sei como é a sua referência de pai, às vezes pode ser confuso, o diálogo não era tão bom. Mas quem sabe você, conseguindo desfrutar esse diálogo com um pai amoroso, que quer intimidade, você até mesmo desfrute uma melhora de intimidade com o seu pai terreno. Mas eu te peço, por favor, seja espontâneo na presença de Deus. Seja específico nos seus pedidos. Consulte o seu coração, vê se o que você está pedindo é a vontade de Deus para a sua vida. Está de acordo com a palavra de Deus. Entregue-se totalmente. Comece a perceber o que tem te roubado. Se é levar o celular, desliga ele. Até 10 anos atrás não existia celular nesse número que existia agora e você sobreviveu. Nós vivemos uma cultura que se você ligar para alguém no celular e ele não atender, as pessoas ficam iradas, como se ele tivesse que estar online 24 horas por dia. Você precisa estar online 24 horas por dia, mas é com o céu. Mesmo em momentos fora da oração, por favor, desliga essa porcaria na hora do meio-dia. Coma sossegado. Se Deus é o seu provedor, eu tenho certeza de que Ele vai ser a sua provisão. Não é uma ligação perdida naquele horário. Quem sabe você está abençoando a vida de um cliente, de um fornecedor, que quando você retornar depois do almoço, você diga: no horário do almoço aqui realmente é um momento de comunhão com a família, um momento que nós oramos, agradecemos a Deus, e eu decidi que vou desligar o telefone. Você não vai morrer por isso. Volta para a oração. E mais ainda nesses momentos com Deus. Se levar o celular para a oração, fazer uma rima, leve em modo de avião, né? Que não toca e nem faz barulho não. E você poderá sentir ali a santa unção. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a desfrutar de intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a nos tornar mais íntimos de Ti a cada dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a desfrutar de comunhão contigo, Senhor. Leva-nos, Senhor, a apreciar os momentos em que somos chamados à Tua presença, em que somos levados, Senhor, a desfrutar de comunhão contigo. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Às vezes a gente não sabe pedir direito, às vezes não sabe se expressar direito,
Às vezes, Senhor, a gente não sabe nem mesmo como pedir, é o que diz a Tua palavra. Ajuda-nos. A nossa mente às vezes escapa, viaja a tantos lugares, quando a gente quer que ela fique só em Ti. Ajude-nos, Senhor, a ser mais claros nos nossos pedidos, a desenvolver uma amizade mais íntima e profunda contigo, a ter o prazer de Te chamar de Pai e ver as nossas necessidades supridas por Ti. Ajuda-nos aonde estivermos, em qualquer momento, estarmos ligados contigo, conectados contigo, desfrutando o Teu amor, desfrutando a Tua bondade, de tal forma que a oração seja não mais uma obrigação na agenda cristã, mas seja realmente um estilo de vida, seja tão natural quanto respirar, que a nossa alma possa ser também oxigenada pela nossa comunhão contigo. Ajuda aqueles que estão começando na sua vida de oração, dê a eles graça, Senhor. Assim como uma criança começa a falar as palavras, e mesmo não sendo as palavras certas, o Pai vai repetindo as palavras certas e ajudando no seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em fazer isso conosco, desenvolvendo uma linguagem do Teu coração para as nossas vidas. Que os Teus filhos sejam abençoados pela comunhão e pela intimidade contigo a cada dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Senhor.